taquicardia, taquipneia, alteração do nível de consciência, aquela sensação de desmaio. A gente vai falar hoje sobre sepse? Não, a gente vai falar sobre os primeiros plantões. Fala galera, pra quem não me conhece, meu nome é Diego Barros e hoje a proposta é trazer 5 dicas para poder tranquilizar você um pouco mais nessa fase de transição, nesses seus primeiros plantões. Eu acredito que eu devo estar conversando muito mais com pessoas que estejam no internato já, naquela fase de estar preocupado, se questionando muito se está preparado, se é o suficiente tudo que viu, estudou, colocou em prática no internato para poder assumir aqueles primeiros plantões. Então o objetivo aqui vai ser tentar trazer pelo menos uma zona de conforto em volta de você, já que você está acostumado com isso. Ou seja, enquanto você está no internato, você tem o preceptor, você tem o residente, você tem os outros colegas, pessoas ali à sua volta que te dão um conforto. Então, como tentar criar isso, pelo menos nos primeiros plantões? E aí, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer, e a primeira dica é: aceite a ansiedade, aceite a insegurança. Não vai melhorar. Então assim, não adianta você formar e ficar adiando pegar esse primeiro plantão, porque é uma tendência muito grande, por mais que você fique se afundando nos livros, é você esquecendo de algumas coisas da prática do internato. E isso não vai mudar, você vai esquecendo algumas coisas, lembrando outras, então eventualmente você vai estar ali ainda em um patamar muito próximo. Então a ideia é você realmente aceitar que isso realmente é uma fase de mudança na sua vida e como outras mudanças que já ocorreram, você se acostumou, você soube lidar e hoje já é algo mais natural. A mesma coisa vai acontecer com seus plantões. Então os primeiros vão ser mais tensos, depois vai melhorando, mas isso não significa que depois de um bom tempo você ainda não fique um pouquinho taquicárdico, um pouquinho de alteração do nível de consciência antes de ir para um determinado plantão. Acontece, aceite que isso é natural, certo? E aí, a partir agora da segunda dica, a gente vai tentar criar essa zona de conforto. Como eu tinha falado, no internato você tem pessoas ao seu redor que você confia e que acaba sendo um suporte. Então, que tal tentar ter isso também no seu primeiro plantão? E justamente acompanhado para o seu primeiro plantão. Existem plantões que é mais do que um plantonista, tem mais do que uma vaga, e você já pode combinar com algum amigo que acabou de formar, ou então algum amigo que já tem mais experiência, o que seria melhor ainda, para poder ir junto com você em um determinado dia. Então cada um pega uma vaga. Financeiramente essa situação acaba sendo melhor, mas existe também a outra opção, que é você pegar uma vaga e dividir entre duas pessoas, ou seja, você e mais alguém. Essa pessoa vai estar ali pelo menos para poder te dar um suporte, para chegar junto em um caso mais complexo, para ser uma segunda opinião e eventualmente até dividir o trabalho. Então isso já acaba sendo uma estratégia que vai te dar um pouco mais de conforto, certo? E aí a gente vai para a terceira dica, em que eu vou dividir duas partes. Uma parte vai ser justamente tentar buscar um perfil que te agrada mais de plantão. A gente tem uma variedade significativa de opções de plantão, então emergência já varia bastante, tem sala vermelha, tem às vezes plantão de sala amarela, às vezes só plantão de porta, alguns locais você fica com diversos perfis de paciente, inclusive com o paciente internado, você tem plantão de enfermaria, plantão de transporte, e eu posso até estar me repetindo, mas tem plantão em evento, tem muita coisa que você pode estar fazendo nesses primeiros e que você, da mesma forma, pode ir acompanhado. Então a ideia é você tentar buscar aquele perfil de paciente que te dá mais conforto, que você se dedicou mais, que inclusive, aí até como uma dica extra, você já pôde acompanhar durante o internato. E eu não falo só algo oficial da faculdade, mas sim que você eventualmente, um residente que você se aproximou mais, que você foi mais proativo, ajudou mais ele, e aí você tem uma maior abertura para poder tentar ver se ele não dá plantão em outro local, que você já vai acompanhando, conhecendo o serviço, conhecendo a equipe e que vai te dar um conforto para poder ir para esse local. Então essa daí já é minha parte 2, justamente conhecer o local que você vai dar o plantão. Porque aí, pense na seguinte forma: se você já conhece o serviço, se você não vai perder tempo perguntando como é que faz as coisas, como é que se resolve, com quem você fala, qual é o fluxo, você já ganha mais tempo para poder organizar o seu plantão. E aí existem duas formas: você pode tanto já ter acompanhado alguém
em um plantão nesse local, ou então você já sabe que você aceitou um plantão, já sabe que daqui a 3, 4 dias você vai dar o plantão nesse lugar e ir um dia antes para poder ir lá, conhecer e tirar exatamente essas dúvidas, ver um pouco do serviço funcionando, para quando você chegar lá não perder tempo com isso, e muito mais pela parte psicológica de você já conhecer e ser um ponto a menos de dúvida, de uma zona obscura nos seus pensamentos de como vai ser esse seu primeiro plantão. Então vamos tentar recapitular. Você aceita essa sua ansiedade, essa insegurança, já vai pedir logo o seu primeiro plantão, já vai ver se existe a possibilidade de ir em dupla, seja dividindo o plantão, seja porque tem pelo menos 2 plantonistas. Você busca um perfil que você se sente mais confortável, que te agrada mais, aquele tipo de paciente. Inclusive, tem colegas que optam, por exemplo, de começar pela pediatria, normalmente são casos mais simples. Não necessariamente eu estou recomendando, nunca fiz isso, mas tem colegas que acabam optando por esse caminho. E aí, conhecer o local que você vai dar o plantão. O ideal seria você já ter acompanhado plantões anteriormente nesse lugar, que vai ter te dado mais bagagem, mais experiência e vai te dar um conhecimento melhor do local. Isso vai favorecer muito. E aí a gente sim vai para a última dica, que para mim é a mais importante, é a que você vai levar para além dos primeiros plantões, que é: seja humilde, peça ajuda e extrapole isso para além da área médica. Pense na equipe multidisciplinar. Todo mundo está ali em prol de um único objetivo: o bem do paciente. Então, todo mundo, enfermagem, fisioterapia, técnicos de enfermagem, eventualmente até outros funcionários da unidade, tem algo para poder agregar naquele serviço ali como equipe. Então, assim, pense que a grande maioria ali tem muito mais experiência que você na unidade. E tem, às vezes, um conhecimento que extrapola aqueles conhecimentos da sua área. E que você chamar junto ali para poder discutir, para poder conversar, para poder realmente pedir ajuda, já vai te ajudar bastante. E indo para a área médica, a depender do local que você escolheu dar o primeiro plantão, você pode até ter um suporte maior. Às vezes já tem a equipe de cirurgia, tem o anestésio, às vezes tem a pediatria ali também junto, tem outros colegas plantonistas que muito provável vai ser mais experiente que você. E se tem alguma coisa específica, algum caso que você não está conseguindo realmente criar uma linha ali, que você chegue na etiologia, você ainda está muito na síndrome e quer uma outra opinião, você pode trazer esse colega para poder conversar, mostrar o paciente e pedir essa segunda opinião, que não é problema nenhum, em momento nenhum. E eu não estou falando só nos primeiros. Depois, vale a pena você continuar com esse tipo de postura. O seu ego, essa questão de você ficar preocupado em passar uma imagem de que você sabe tudo, não vai te ajudar em nada e muito menos vai ajudar o paciente. Então, peça ajuda. Beleza, galera? Então, assim, eu acho que se você toma sua coragem e diz: vai ter que ter esse plantão, não tem jeito, vou acompanhado, vou para um lugar que eu já conheço, num perfil que eu já acompanhei, que eu me sinto seguro, foi o que eu estudei mais, e chega lá, qualquer coisa eu peço ajuda. Eu acredito que essa zona de conforto foi criada e que você ainda assim vai ter sua taquicardia, vai ter sua alteração do nível de consciência na véspera, mas você vai e vai resolver bem a situação. Eventualmente pode ser um plantão um pouquinho mais complicado, ou vai ser um plantão mais simples, mas vai passar. Aquele período do plantão vai embora, você vai ter aprendido, você vai pegar os próximos e cada vez mais você vai estar mais preparado. Beleza, galera? Eu só quero aproveitar agora para trazer uma novidade, que é o seguinte: o nosso tema hoje aqui foi primeiros plantões. E a gente vai ter um lançamento agora, que é o podcast do Medicina Resumida. E não espere ter um podcast roteirizado, com conversas rígidas, fixas, nada disso. O que a gente vai ter é realmente um bate-papo. A gente teve como grandes referências o Flow, o Nerdcast, que quem acaba acompanhando nesse mundo fora a medicina sabe que são podcasts bem conhecidos e que fazem bastante sucesso. A gente quis trazer justamente esse espírito de bate-papo, de conversa em grupo para dentro da medicina de uma forma muito mais flexível, mais leve. Então, se você olhar aí os links na descrição, vai ver que já tem nos principais aplicativos de podcast disponível o episódio 0, em que a gente fala justamente da escolha do nome, que é depois do plantão, e também do quais são nossos objetivos com esse podcast. E aí, a gente vai lançar agora o primeiro episódio, que vai ser exatamente sobre os primeiros plantões. Vamos
vamos ter os 5 membros do Medicina Resumida discutindo sobre o tema, contando experiência, dando dicas. Eu tentei aqui, a gente já gravou, tentei aqui consolidar algumas dicas que eu dei lá no podcast, mas você vai ver isso de forma mais completa em áudio. Só que eu estou falando em áudio porque vamos ter também cortes, pequenos trechos disponibilizados aqui no YouTube em vídeo. E isso serve para poder te lembrar que saiu um episódio, recortar alguma informação importante que a gente teve no podcast que acaba sendo mais longo e também ter uma abertura para você comentar nesses vídeos e mandar dúvidas, mandar sugestões de tema para a gente poder levar para o podcast ou eventualmente trazer aqui para o M3R, beleza? Então espero que vocês tenham gostado da novidade. Siga a gente no Instagram, bota aí o sininho para vocês não perderem, que eu garanto que vai ser um podcast bem diferente, que vocês vão gostar e a tendência é ir cada vez mais a gente aprimorando com o feedback de vocês, da mesma forma que eu falei aqui do M3R no vídeo anterior. Falando de vídeo anterior, pra gente fechar o vídeo, eu queria mandar um abraço pra galera que comentou no vídeo anterior. Então, mandar um abraço aí pra Márcio, para Pedro, para o Rogério, que inclusive é professor também do curso de medicina, então valeu mesmo, Rogério, Flávio, Patrick, Davi, todo mundo que comentou. E eu só queria rapidinho responder a pergunta de Davi, que Davi, pelo que ele coloca, ele tem 15 anos e ele queria saber o que é que ele pode ir estudando para se preparar bem para a faculdade, facilitar a vida dele. E assim, de forma bem prática, Davi, não tem nada que você vai antecipar de conhecimento da faculdade. A melhor coisa que você tem para poder fazer agora é se dedicar a fazer uma boa prova de vestibular e realmente poder escolher a faculdade que você vai. Muito sim é o aluno, é a dedicação do aluno, é aquele estudo individual, mas quanto mais estrutura, melhores professores, tudo que está à sua volta for melhor, você também vai render mais. Então agora, se dedica ao que você está vendo na escola, estuda bastante para você ter a opção de escolha, para não ir para qualquer faculdade, porque aí seu caminho vai ser muito mais árduo. Beleza? Então assim, galera, tiver mais comentário, tiver sugestão, qualquer coisa, manda aí que a gente vai aqui se alinhando, beleza? Então por enquanto eu fico por aqui, um grande abraço e fui!